os sem religião. Deixa eu explicar isso. Primeiro, isso é um fenômeno no mundo todo. No Brasil não é diferente. No campo religioso brasileiro, inúmeras pessoas se declaram sem religião. Quem são essas pessoas? O que é se declarar sem religião? Como funciona? Nós vamos saber agora. Os sem religião é o nosso tema desse vídeo, mas antes de mais nada, eu peço que você não se esqueça de se inscrever no canal para apoiar esse projeto nosso, dar o like, o dislike se for o caso, comentar o nosso vídeo, compartilhar nos grupos de WhatsApp, de amigos, de familiares, enfim, ajuda a divulgar esse nosso trabalho, esse projeto inicial que nós estamos fazendo agora. E não esqueça de clicar aqui no sininho das notificações para você estar sempre por dentro dos conteúdos que a gente está produzindo. Então vamos lá, os sem religião, o que é? É o seguinte, no censo do IBGE de 2010, que foi o último censo que tratou sobre essa questão do campo religioso brasileiro, ou pelo menos a última que foi interpretada, o último censo foi interpretado e discutido, né? Houve a opção no censo das pessoas se declararem sem religião. Até então havia todas as grandes religiões e as pessoas podiam se declarar ateu. Mas ateu e sem religião são coisas diferentes. E é isso que eu já quero começar a explicar nesse vídeo. O ateu é aquela pessoa que nega a existência de Theos, de Deus. É que nega a existência de Deus, que não acredita na existência de Deus. O sem religião, não necessariamente. O sem religião pode acreditar em Deus e não está vinculado a nenhuma religião. Então assim, eu fiz um vídeo anterior, vou deixar a descrição desse vídeo aqui, vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo anterior, que trata sobre a diferença entre religião institucional, religião e religiosidade, experiência religiosa. Assistindo lá o vídeo você vai entender bem esse aqui. Muitos dos sem religião não se sentem pertencentes a nenhuma religião. Eles têm uma religião própria, individual, personalizada, ou sequer têm religião. Mas também não desacreditam em Deus. Alguns são inclusive indiferentes. Deus, religião, ou não sei, não acredito, eu acredito em energia, espiritualidade, esoterismo. Alguns dizem, eu não tenho religião, mas lê os horóscopos, enfim, desculpa, acreditam nos astros, etc. Essa turma que se autodenomina sem religião, elas são muito representativas do espírito da época, dessa época em que vivemos, onde há um individualismo muito forte, onde as instituições estão cada vez mais perdendo poder, as instituições religiosas também, as instituições religiosas têm cada vez menos poder na vida dos indivíduos, as grandes religiões tradicionais e institucionais perdem cada vez mais poder sobre a vida da sociedade, a vida dos indivíduos e o ordenamento social, e as pessoas cada vez mais constroem o seu próprio universo religioso, o seu próprio universo cosmológico, o seu próprio universo sagrado. Então veja, esse sem religião é muito o que eu estou colocando para vocês, esse espírito da época, pessoas que não se sentem pertencentes às grandes religiões. E isso é um fenômeno no mundo. Vou dar alguns dados para vocês terem ideia. O cristianismo continua sendo a maior religião do mundo. Cerca de 2,2 bilhões de indivíduos se declaram cristãos. E aí quando eu falo cristianismo, entenda, os cristãos católicos, os cristãos evangélicos, os cristãos ortodoxos, enfim, todos os cristãos são de uma mesma religião, mas de denominações diferentes. A segunda, e aí representa por volta de 31,5% da população mundial. A segunda maior religião do mundo é o islamismo, que, diga-se de passagem, é a religião que mais cresce no mundo. Há inclusive algumas previsões de quando ela irá ultrapassar o número de cristãos no mundo. Isso ainda é muito difícil de fazer essa previsão, mas tem muito teórico, muito pesquisador que já está fazendo essa projeção, porque o islamismo cresce muito no mundo. O islamismo hoje responde por cerca de 1,6 bilhões de indivíduos que se declaram islâmicos, daí uma faixa de 23% da população mundial. E, por incrível que pareça, a terceira maior força do campo religioso são os que se declaram sem religião. Na tradução brasileira a gente chama sem religião
a depender do país vai mudar um pouquinho, mas é mais ou menos esse estilo de pessoa, de indivíduo, de crente que eu estou falando e que o censo de 2010 identificou na população brasileira. Então, dá cerca de, acho que 1 bilhão de pessoas, de indivíduos, se declaram sem religião. Veja, estamos à frente do hinduísmo, do budismo, depois primeiro cristãos, islâmicos, sem religião, aí vem o hinduísmo, que eu não lembro quantos bilhões de pessoas nem porcentagens, o budismo depois, que eu também não lembro agora, mas eu só estou colocando isso para vocês entenderem a força e a dimensão da proporção dos que se declaram sem religião, que são, repito, pessoas que não se sentem representados e pertencentes a uma grande doutrina religiosa. É muito o indivíduo que vive de uma bricolagem, de um sincretismo. Eu farei vídeos posteriores tratando sobre o que é a bricolagem e o sincretismo, mas para explicar de forma muito rápida, pessoas que misturam muito de diversas religiões e vão criando o seu próprio universo religioso. Isso é extremamente importante frisar, porque são religiões muito próprias. E alguns inclusive dizem, não é religião, isso não tem nada a ver com religião. Como se isso não pertencesse ao universo religioso. E aí são propagandas com apelos religiosos, com promessas religiosas do mundo religioso. Nós que pesquisamos o campo da religião, identificamos logo o esoterismo que cresce muito. Acho que vocês já devem ter ouvido alguém dizer assim, não, isso não tem nada a ver com religião, isso é espiritualidade. Espiritualidade são experiências religiosas. É a busca de um transcendente espiritual, um transcendente individualizado, um universo transcendente simbólico, uma busca pelo sagrado. E aí o sagrado, entendam, uma vastidão de possibilidades. Lógico, os sem religião são parte de um processo de dessacralização que o mundo moderno, o mundo contemporâneo vem vivendo, né? Cada vez mais com o avanço da ciência, da tecnologia, o mundo foi sendo dessacralizado. Mas isso não quer dizer que as pessoas deixaram de ser religiosas. Elas deixaram de estar em uma religião. Os sem religião, eles continuam sendo religiosos ou continuam com comportamentos religiosos, mesmo que seja imperceptível ou inconsciente, que eles não tenham noção de que está tendo um comportamento religioso. Isso é possível de várias formas, repito, esoterismo, horóscopo, espiritualidade, práticas de... A crença, por exemplo, o endeusamento do físico, né? Dos exercícios físicos, da alimentação saudável, tudo isso tem elementos religiosos que em outros vídeos nós iremos aprofundar esse debate. Tem um pesquisador aliado que ele diz o seguinte, que é muito conhecido no nosso campo, que é muito difícil você encontrar uma pessoa não religiosa, os sem religião puro. Geralmente o sem religião, ele está atrelado a algum comportamento religioso, mesmo que ele não perceba. Eu falo, por exemplo, times de futebol. Tem ritos, tem interditos, tem símbolos, tem cânticos, tem toda uma construção simbólica que transcende a realidade transcendental e não tem Deus. O budismo mesmo, a depender da interpretação, o budismo não tem Deus. O homem é Deus de si mesmo. Então assim, vejam, não necessariamente para ser religioso precisa acreditar em Deus, onideuses, ou orixás, enfim. Esse grupo dos que nós denominamos sem religião, não necessariamente eles têm uma crença específica. Eles geralmente têm comportamentos religiosos, e aí comportamentos religiosos com infinidade de possibilidades. Eu falei do time, mas pode ser uma casa, uma memória de uma viagem que você fez, um local, aí você sacralizou ela tornou sagrada, você tem todo um rito de ir lá, uma roupa adequada, isso tudo são comportamentos religiosos que não perpassaram a natureza humana de se relacionar com o transcendente, com o mundo simbólico, com o sagrado. Então, é importante frisar isso. O sem religião é quase que uma negativa das instituições religiosas, mas uma assertiva aos comportamentos religiosos, à bricolagem, ao sincretismo, a juntar várias religiosidades. O que o Eduardo Cruz, outro teórico brasileiro muito bom, ele chama de errantes do novo milênio.
Reveleger, por exemplo, outra teórica diz que eles vai bricolando. Bricolando é uma arte, sabe? Que você vai juntando e vai construindo uma própria imagem. Então você vai juntando vários elementos simbólicos e vai construindo a sua simbologia, a sua perspectiva religiosa. Mas olha, esse sem religião, ele também pode se declarar cristão, por exemplo. Se sentir pertencente ao cristianismo, mas se sentir pertencente, se sentir cristão sem pertencer a nenhuma instituição cristã. É muito comum também entre os não religiosos, os sem religião, práticas como, olha, eu me sinto pertencente ao cristianismo, mas não sou ligado a nenhuma instituição cristã, uma igreja católica, uma denominação evangélica e assim por diante. Então lembrando, sem religião é diferente de ateísmo, do ateu. Os sem religião é muito diferente dos religiosos institucionais. E esse sem religião está crescendo muito no mundo e no Brasil está galopando. Foi o segmento da sociedade, do campo religioso que mais cresceu no Brasil, foram os chamados sem religião. Então tá aqui mais ou menos a nossa análise. Deixe sua pergunta, deixe sugestões para os próximos vídeos, dá o like, dislike, inscreva.